Olá, crianças! Hoje, o prof está aqui na academia, né? O prof trabalha na academia também. E vamos abrir o nosso terceiro bimestre, né? Estou de máscara aqui, né? Que a gente está num ambiente que precisa usar. Então, vamos lá, né? No nosso terceiro bimestre, o nosso tema principal vai ser esportes, tá bom? Vários tipos de esportes, né? Não vou conseguir falar de todos que existem, porque existem muitos, certo? Então, vou me concentrar em alguns. Mas eu acredito que o principal é a gente pelo menos saber um pouquinho da história, tá? A maioria acha que educação física é só jogar bola, só praticar esporte, só brincar, né? Eu já acredito que a educação física ela tem que trazer a cultura, né? Aquilo que foi produzido através dos anos por vários povos, né? Que trouxeram o conhecimento para desenvolver a nossa população, né? A gente costuma dizer na educação física que os Jogos Olímpicos eles são o ouro da educação física. Por quê? Porque eles trazem a cultura de vários povos e principalmente do povo grego. O povo grego ele é muito importante na educação física, né? O povo grego eles tinham uma cultura chamada ideal helênico, né? O ideal helênico ele tem um lema que diz mens san corpore sano. Então, o que acontece? Para uma pessoa ser considerada um intelectual, uma pessoa de prestígio, uma pessoa inteligente, na Grécia Antiga, ela tinha tanto que ser inteligente, saber falar, saber ler e escrever, né? Saber argumentar com inteligência, com fatos e ter o corpo sadio. Ela tinha que ter o corpo trabalhado, tinha que fazer exercício, né? Eles tinham muito esse costume de fazer exercício e manter o corpo, porque eles acreditavam que para você ter uma mente sã, mens sã, o seu corpo também tinha que ser são, corpore sã, ok? Então é da Grécia Antiga que a gente vai partir nesse terceiro bimestre. A Grécia, ela teve uma contribuição muito importante para a história dos esportes no mundo, que foi a invenção dos Jogos Olímpicos. Né? Eles começaram mais ou menos no ano de 739 a.C., certo? Então a gente antes de Cristo. Então a gente tem ali 2000, a gente está em 2020, a gente tem que somar esses 700 para dar o tempo certinho. Então vai dar mais ou menos, né, 2.800 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, 2.800 anos atrás. Foi idealizado os Jogos Olímpicos. A gente tem várias histórias, né, do surgimento dos Jogos Olímpicos, tem a parte história e a parte mitológica. A parte mitológica, né, é quando se inventa uma lenda, né, alguma coisa assim. Então, qual que é a origem mais aceita, né? Eu pedi para vocês assistirem o filme do Hércules, né? O Hércules ali ele é uma figura mitológica muito conhecida na cultura grega, né? Segundo a lenda deles, ele era filho de Zeus, né? Que na Grécia eles tinham vários deuses, né? O principal era Zeus, que era considerado o pai de todos os deuses, né? Zeus, Poseidon e Hades eram os três principais, que eram os três primeiros, né? E Zeus era o líder, né? O principal. Então eles acreditavam que o Hércules ele era filho de um deus, certo? Sendo um semideus. A principal característica do Hércules, né, pelo que se acreditavam, era a força. Eles acreditavam que ele era muito forte mesmo, e essa força vinha dessa parte dele semideus, certo? Vamos trazer um pouquinho para a realidade, tá? Na realidade, existem registros de que existiu mesmo um homem chamado Hércules que era muito forte e realizou várias proezas, né? Proezas incríveis para a época, né? Derrotou feras, lutou contra exércitos e tudo mais, né? Esse homem chamado Hércules, né, que é do qual se inspira essa história desse personagem, né, que era filho de um deus, né, ele fez proezas incríveis na Grécia, né? Eles não tinham a visão de mundo que a gente tem hoje, que o mundo é tão grande. Então, para eles, a Grécia era o mundo. Então, eles acreditavam que o Hércules vagou pelo mundo, mesmo sendo só aquela região grega. O Hércules, ele tinha vários amigos, né, e muitos admiradores. E eles, na Grécia Antiga, eles valorizavam muito a corrida. Então, o que aconteceu? Depois do Hércules peregrinar pelo mundo, né, realizar as proezas deles, ele se estabeleceu e fez uma casa numa ilha chamada Creta, na ilha de Creta. Lá nessa ilha de Creta, né, o Hércules, como ele gostava muito de praticar exercícios, ele acabou construindo um estádio, né, um ginásio bem grandão, né, na época não se chamava ainda de estádio, certo? Um ginásio bem grandão.
né? Ele tinha mais ou menos, ele tinha só uma pista de corrida com arquibancadas ao redor. Então aquela pista de corrida, ela media mais ou menos 196 metros a 192, né? A gente vai ter o arco de dentro e o arco de fora. Então de dentro 192, o de fora 193, ok? Esse arco foi a primeira prova, né? Ele realizou uma prova chamando várias pessoas de vários lugares da Grécia, né? E os amigos deles para treinar corrida, e foi realizar uma competição de corrida, né? Dar uma volta toda naquela arena. Mais para frente, né? Como começou a ser muito popular, porque o povo grego gostava muito de praticar, eles acabaram incrementando outras provas e mais gente de outros países começaram também a participar desses Jogos de Hércules. O que aconteceu? Eles criaram uma outra prova, chamada prova do diálogo, que dava uma volta e voltava, então era 2 vezes o percurso, certo? Que vai dar mais ou menos ali 400 metros, né? Um pouco menos. Depois, as corridas de cavalo na Grécia era chamada de hípios, né? Hippos em grego é cavalo, então era a prova de hípios, né? Que é a prova de corrida de cavalos, e eles começaram a fazer esse percurso a pé, que hoje em dia, né, existe até hoje, que é a prova de 800 metros. Ok? Como começou a ter muita gente, precisava de mais provas, então eles acabaram trazendo mais jogos. O que eles trouxeram? Na época da Grécia Antiga, a maioria das nações elas estavam em guerra, porque a guerra era muito importante, né? Através de guerras, eles, por exemplo, conquistavam territórios melhores, né? Conseguiam produzir mais alimento para a sua população, tinham mais lugar para pastar, para o gado, né? Conseguiam o direito de explorar outras áreas, né? E por aí vai, era para conquistar coisas por próprio povo, então para estabelecer uma supremacia do seu povo. Essa era a importância da guerra naquele período. Então o que eles fizeram? Aquilo que os guerreiros faziam, os melhores guerreiros, eles começaram a adaptar e criar esportes para mostrar qual que era o melhor guerreiro. Então o que era? Lançamento de dardo, né, que nada mais é do que uma lança que se usava na guerra, então lançamento de dardo ou lançamento de lança. Né? O lançamento de disco, porque o escudo não era simplesmente para defender, geralmente ele tinha uma borda de metal, né? E eles arremessavam aquele escudo também, certo? É da onde veio o arremesso de disco, né? Arremesso de peso, né? Eles lançavam peso nos adversários, né? Uma esfera de metal pesada, e o de martelo, que era uma esfera de metal presa numa corda ou numa corrente. Certo? Então todos esses instrumentos dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, eles eram instrumentos de guerra, certo? Aí também foram implementadas as modalidades de luta, né? Uma das primeiras lutas, né, registradas em um jogo de modo esportivo, ele é o Pancration, né? O Pancration, ele é como se fosse um MMA, um UFC da antiguidade, então valia quase tudo, né? E geralmente essas lutas eram até a morte, então os melhores guerreiros degladiavam até a morte, né? Você tinha a opção de desistir. Nos relatos, né, pinturas, a gente consegue descobrir mais ou menos como eles pensavam, então você tinha a opção de desistir. Mas como os guerreiros eles eram muito orgulhosos, geralmente eles lutavam até a morte. Ainda nessas lutas a gente tinha uma classificação, a gente tinha o Pancration, que era a luta geral, e a gente tinha o Palé. O Palé, ele era uma luta só de derrubar e segurar a pessoa no chão, porque era considerado uma vergonha, considerado uma posição de submissão, você ficar preso com as costas no chão. Dessa modalidade, hoje em dia a gente tem o wrestling, a gente tem o judô, outras modalidades que surgiram dessa. E a gente tinha o pundilato. O pundilato, ele era o golpe de percussão, então você podia bater, tanto dando soco quanto dando chute, certo? Do pungilato ele foi evoluindo e ele acabou se tornando o boxe. Daí que vem o termo pugilista, para quem é um boxeador, né? Pugilista é um praticante de pugilato, aquele que luta utilizando os punhos, certo? Ainda, né, além dessas modalidades, na guerra também eles utilizavam os cavalos e as bigas, que ela é um carrinho com 2 rodas que o cavalo puxa. Então também havia as provas de biga, né? Nesses jogos ainda não haviam esportes aquáticos, né, natação e tudo mais, porque dentro do estádio eles não conseguiam fazer piscina, então teria que se deslocar até um rio, né? Não, a gente não sabe exatamente o porquê não tinha, mas nessa época ainda não tinha. Foi se desenvolver só depois nos Jogos Olímpicos da modernidade, que a gente vai ver mais pra frente, ok? Então assim, ó, eu quero que vocês assistam assistir esse vídeo, né? Se assistir até aqui eu agradeço muito, né? É conhecimento, isso é coisa para vocês que vocês vão utilizar mais para frente, né? É importante saber a história, de onde é que veio, né? Por que fazer,
porque aconteceu, né? Então vamos prosseguir. As guerras eram muito importantes, como o prof falou antes, para o povo grego, tá? Não só para o povo grego, mas para seus vizinhos, para todo mundo. O que acontecia? Os jogos, eles acabaram ficando tão populares, né? Mas tão populares e tão importantes que eles paravam as guerras para poder realizar os jogos, né? Os jogos primeiro eles começaram com só um dia, depois foi para 5 dias pela questão de aumentar as modalidades. E ele acabou se tornando muito grande. Então o que aconteceu? Era todo ano, eles acabaram aumentando esse período, né? Para de 3 em 3 anos até chegar de 4 em 4 anos, como é o formato atual, que foi mantido até nos jogos da modernidade, certo? O atleta ou o guerreiro que vencia era considerado um guerreiro muito forte. Então assim, a nação, né, o país que tinha os melhores guerreiros, que mais ganhavam competição, elas não eram atacadas porque as outras nações tinham medo, porque os seus guerreiros eram muito fortes. A premiação ela era uma coroazinha de oliveira, né? Ela representava o status máximo, tanto é que, por exemplo, em Roma, só o imperador podia usar aquela coroazinha, né? A gente tem imagens de Júlio César e outros que usam aquela coroazinha de oliveira, então só o guerreiro mais forte tinha a honra de usar a coroazinha. A questão do nome, tá? Como eu disse, os gregos eles tinham vários deuses. Eles acreditavam que os deuses moravam em cima do Monte Olimpo, que é um monte lá da Grécia, bem grandão, certo? Eles acreditavam que os deuses deles moravam lá em cima. Então, o nome acabou sendo Jogos Olímpicos, porque em honra aos deuses do Olimpo. Essa é a origem do nome, né, do termo Jogos Olímpicos, ok? Então, a maioria das coisas que o prof falou tem na apostila, então quem leu a apostila já está por dentro, né? E eu vou querer que vocês façam aqueles exercíciozinhos, né? O exercíciozinho ali tem só 3 exercícios, é bem tranquilo, tá? É mais para vocês aprenderem a criar esse conceito. Mesmo que não, assim, eu não vou conseguir gravar tudo, é muita coisa para me aprender, não tem problema, tá? Mais para frente, conforme vocês for estudando mais, isso vai cair em história, isso vai cair em geografia, isso vai cair em outras disciplinas, então vocês vão acabar revendo. Então, vocês saberem desse conceito agora, que vocês ainda são mais novos, é interessante para vocês. Quando chegar lá, vocês já vão saber. Se o professor perguntar, professor, eu já ouvi falar de Hércules, eu já ouvi falar de Zeus, eu já ouvi falar dos Jogos Olímpicos, então é muito interessante para vocês, tá bom? Então, o prof vou dar um abraço. Essa vai ser a nossa introdução, tá? Jogos Olímpicos da Antiguidade. Na semana que vem, a gente vai falar mais um pouquinho, daí a gente vai fazer uma atividadezinha prática, né? Agora a atividade é teórica. Então vocês vão escrever lá, vão responder aquelas 3 perguntinhas, vão fazer o desenho, tira uma foto e manda pro prof, tá? Não precisa imprimir a apostila, tá? Pode fazer no caderno de educação física, até de preferência façam no caderno de educação física, né? E até o próximo. O próximo a gente vai fazer uns exercíciozinhos legais para vocês entenderem um pouquinho dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, ok? Um abraço para todo mundo, muita saudade de vocês, muita vontade de voltar para a escola para a gente fazer as atividades, tá? Até mais!